Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e dessa imensa terra. Estou mais uma vez nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e eu me encontro agora no livro de Apocalipse, o capítulo é o 21 e o versículo 4, que diz assim: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me: Mas esta está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Aqui era Jesus dizendo para João na ilha de Patmos, apóstolo João na ilha de Patmos, de Patmos, e ele disse: olha, eu vou tirar dos olhos toda lágrima, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais morte, e eu vou lhes dar da água da vida, da água da vida, eu lhes darei da fonte da água da vida. Jesus é fonte de água e vida para nós, e o próprio Deus diz, olha, que ia descer dos céus uma nova Jerusalém, uma nova cidade, a cidade santa de Jerusalém, a Jerusalém de Deus, que vai descer ornamentada com todos os que cumprem os seus mandamentos, com todos os que guardam os seus mandamentos. Os vivos e os mortos vão ser ressurretos, vão ressurgir, nessa nova Jerusalém que vai descer dos céus. Aí diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e o que é a segunda morte. Então ele disse essas pessoas que foi mencionado, e incrédulos, porque se não cremos, como vamos chegar numa cidade celestial e para uma cidade virtual, quero dizer assim, espiritual, uma cidade espiritual? Se não cremos, não somos espirituais, Tímidos, o tímido aqui quer dizer pessoas que não lutam. Não é só esses tímidos que têm vergonha de falar no público, têm vergonha de falar com alguém. Tem pessoas que se entorta todo para falar com alguém. Eu sou tímida, mas esse tímido como eu, que tenho vergonha de falar em público, coisa assim, é uma coisa. Mas ele quer dizer o tímido na sua obra, o tímido nas coisas do Senhor. Nós temos que nos esforçar. O tímido é aquele, nessa parte que ele quis dizer, é aquele que não se esforça. Não é só se esforçar para ter o pão de cada dia, é aquele que não se esforça para andar no caminho do Senhor. Não é o esforço de trabalhar para ter o pão que nos alimenta aqui na terra, ter o viver aqui na terra. É aquele que não se esforça para estar fazendo a vontade de Deus. Esses são tímidos. Nós temos que estar sempre fazendo o nosso melhor. Não deu certo? Vou fazer de novo, o Senhor é comigo. Pediu, não teve, peça de novo, insista, persista. Nós só não podemos persistir nos erros, mas persistir nas coisas boas, nas coisas de fé, na fé, temos que persistir sim, tanto nas coisas materiais como nas coisas espirituais. O próprio apóstolo Paulo falou:
quando eu vou fazer o bem, o mal está comigo. Aí quando eu quero fazer o bem, esse eu não faço. Mas quando não quero fazer mal, esse eu faço, porque o mal está comigo. Então nós temos que repreender o mal, tirar essa timidez, não aceitar tudo que é mal que vier na nossa vida. Tirar essa timidez de ficar, é assim mesmo. Deus está nos provando. Não, nem tudo é provação de Deus, nem tudo. Você um dia esteve na prova e Deus deu o poder de você passar por aquela prova dando glória a Deus, amém, glória a Deus, aleluia. Mas a prova um dia tem que se findar. Nós um dia, quando estudamos o ano inteiro e tem aquela prova final. Tem provas do meio do ano, prova bimestral, mensal, né? Mas a prova final é no dia de juízo, é no dia que nós estivermos lá, né? No dia que nós formos ou Ele vier nos buscar. Então essa é a prova final. Mas nós temos que estar sempre na fé, nunca desistir na fé, nas provações, né? E dizer não aceito. Tem pessoas que estão doente, muito doente, e aceita a doença, é Deus que está aprovando. Não, é o mulu, diz que é um tal de um espírito de enfermidade, de doença, que prende o povo de Deus, o povo humilde de Deus, né? Que diz que tudo é provação. Não, nem tudo é provação. Existem provações, mas nem tudo é provação. É um espírito chamado o mulu, sei lá, que dizem que ele se apossa do corpo físico das pessoas e principalmente dos crentes que aceitam tudo. Não vamos aceitar, porque Jesus Cristo já levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, todas as nossas maldições. Ele foi pregado no madeiro para que nós fôssemos benditos do Senhor. Ele já levou todos os males, ele já pagou o castigo que nos traz a paz. Ele pagou um castigo de morte, de cruz, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, para que nós tivéssemos paz, a paz de Deus que excede todo entendimento. Não vamos aceitar. Existem dias de enfermidade, existem dias sim de contrariedade, existe. Mas a nossa vida não tem que ser todos os dias contrário a nós. E nós aceitarmos. Não podemos. Temos que, um dia Deus disse para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Toca nessas águas, né? Por que clamas a mim? O que tu tem aí na mão? Coloca essa vara aí na água, toca nessas águas e vai em frente. Então nós temos que tocar na água é dizer repreender o mal, mandar o mal sair das nossas vidas, não aceitar, não permitir. Deus disse: olha, numa casa tem várias pessoas, vários vasos para honra, mas tem um só para desonra. Mas se aquele que foi preparado para desonra se honrar, modificar e fazer como os outros estão fazendo, Deus vê e faz ele honrado também. Então, se nós não viemos a esse mundo para levar maldições hereditárias, não aceitamos maldição hereditária, repreendemos o mal, porque os nossos antepassados não conheciam a palavra, e quando nós não conhecemos, né, as leis, todos podem nos enganar. Por isso que nós temos advogados para levar até o juiz, porque os advogados sabem da lei e nós não sabemos. Quando eu fui me aposentar, eu não levei nenhum advogado. As pessoas falaram: mas você não levou advogado? Eu digo: não. Outros me ligaram e disseram assim: você já está correndo atrás da aposentadoria? Eu digo: não, eu corri na frente. Você arranjou advogado? Não. O meu juiz é Deus, meu advogado é Jesus Cristo. Não, mas tem que levar. Eu digo: eu não tenho que levar. Eu levei os meus recibos pagos. E a mulher olhou na minha cara e vai falar o quê? Está tudo pago. Eu levei meus recibos pagos. Eu não precisei de testemunha. Minha testemunha é o que eu paguei, é os recibos que estão lá.
Então, nós temos que ter um pouquinho mais, né, de inteligência. Nós temos que colocar diante das adversidades e dizer: Jesus já levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, o castigo dos traz a paz já estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Está lá em Isaías 53, né? Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. Jesus levou as nossas maldições. Nós temos que colocar isso diante do homulu, diante do espírito de doença, de enfermidade. Jesus Cristo, quando chegou lá na sinagoga, tinha uma mulher no dia de sábado, lá na sinagoga orando, e ela toda encurvada, há 18 anos. Jesus Cristo, quando chegou, mandou o espírito maligno sair dela, e ela foi curada. E ali os chefões ali disseram: mas você está curando aí no sábado? Ele disse: como é que eu ia deixar uma filha de Abraão presa por Satanás já há 18 anos? Eu ia ver ela e deixar ela ir para casa encurvada, presa por Satanás, sendo que eu posso libertar, porque é sábado? Não, o sábado não foi feito para nós. Nós não fomos feitos para o sábado, mas o sábado foi feito para nós. Jesus Cristo disse: eu sou maior do que o sábado, porque ele era o Filho de Deus. E quando nós temos que fazer caridade, aos sábados temos que fazer caridade, sim, né? Temos que fazer caridade. E ali ele expulsou o mal que estava naquela mulher. Não temos que aceitar a enfermidade, doença, todo mal sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa é a palavra-chave para cada um de nós. Amém? E eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento humano.